Amém. Louvado seja o Senhor. Igreja, eu disse, louvado seja o Senhor. Eu dou boas-vindas a cada um de nós ao estudo bíblico esta noite, no nome de Jesus. E para aqueles que estão a vir pela primeira vez, eu oro que seja um tempo memorável convosco, em nome de Jesus. E para os nossos antigos. Quantos de nós aqui são já antigos do estudo bíblico? O Senhor enriquece as vossas vidas com a palavra de Deus esta noite, em nome de Jesus. E o poder da ressurreição em Cristo, ministrando o teu coração e alma, e te despertar, e te levantar, e te reavivar esta noite, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico, bendizemos o teu nome porque nos trouxestes aqui para um bom propósito, e esse propósito será realizado em cada vida, no nome de Jesus. Estamos a pedir que o poder da ressurreição possa entrar e penetrar em cada espírito, alma e corpo, e oramos, Senhor, que possa reavivar o teu povo em nome de Jesus. Qualquer coisa que esteja morta em qualquer parte das nossas vidas, qualquer parte do nosso corpo, qualquer parte da nossa família, qualquer coisa que tenha a ver conosco, qualquer coisa que esteja morto, deixa que o teu poder da ressurreição o levante e ressuscite em nome de Jesus. E oramos, Senhor, que fortaleças o teu povo, que nos capacita, Senhor, a sairmos e fazer proezas para a tua glória. Te agradecemos, pois sabemos que nos tens respondido. No nome de Jesus, oramos. Estamos aí para Marcos, capítulo 5, esta noite. Estamos a ler do verso 21 até o verso 24 e depois então verso 35 até o verso 43. Estamos a olhar para Marcos, capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Nota bem isto, está a dizer que a minha filha está moribunda, está ao ponto da morte, muito doente, quase morta, perto da morte, quase a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A tua filha vai viver, o teu filho vai viver, e o poder do Senhor vai ressuscitar, levantar a cada um no nome de Jesus. E foi com ele, e Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Antes da história continuar, você precisa entender que foi um grande privilégio para Jairo saber que Cristo estava à volta. E era uma grande coisa para ele saber onde Cristo estava e como achar Cristo. Cristo é a resposta para todo problema, para todo desafio. Mesmo quando a filha estava ao ponto da morte, Cristo ainda teve a solução. E seja lá qual for o desafio da tua vida, seja qual for, pequeno, grande, ou largo, ou amplo, ou extensivo, ou desesperado você esteja, Cristo tem a resposta. Ele é a solução para todo o problema. Ataques diabólicos, ou aflições pelas doenças, ou angústia pela morte dos teus entes queridos, Cristo é para sempre. E é uma solução permanente em toda a situação. Venha Cristo e seja reavivado. Ele vai resolver o teu problema, vai responder às tuas questões, vai ressuscitar o morto, vai curar o doente, ele vai libertar o oprimido, seja lá o que for,
necessário ser feito na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas juntos, o Senhor o fará. Jairo, um líder na sinagoga, veio do seu círculo religioso. Sabe, precisamos entender que vir a Cristo há um preço a pagar. Ele era um dos líderes da sinagoga. E como líder na sinagoga, os seus colegas, os líderes religiosos e líderes como ele, nem todos que acreditavam em Cristo, nem todos que honravam a Cristo, nem todos que apreciavam a Cristo, de fato o criticavam, se opunham a ele e diziam mais coisas acerca de Cristo. Mas quando você precisar ajuda de Cristo, queres salvação de Cristo, queres ajuda de Cristo, queres a cura de Cristo e queres a solução aos teus problemas, então tens de sair daquela multidão a criticar. Então eles veio, saiu daquele círculo religioso. Sabe, às vezes, esse círculo religioso com as suas tradições pode te prender, você ficar ali a maravilhar-se. Mas eu sei que Cristo está ali, eu sei que Cristo vai curar, eu sei que Cristo vai libertar, eu sei que a minha filha está a um ponto da morte, mas eu sei que Cristo pode pôr as mãos sobre ela e ela levantar. Mas só que eu estou com medo da minha religião, do círculo da minha religião. Estou com medo da minha denominação. Eu podia mesmo ir a Cristo, mas estou com medo das pessoas que me estão à volta, que me cercam. É só por isso que você terá que pagar, sair do meio deles, vir a Cristo, ainda que fores sozinho, ainda que não houver alguém para te apoiar, não haver encorajamento de alguém, sabe? É quando você tomar aquele passo da fé que o milagre vai acontecer na tua vida. A tua vida virá, a vida virá ao invés da morte. E o poder do céu vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Ele veio a Cristo, contrário à tradição dos anciãos. Sabe, você precisa deixar todas aquelas tradições para trás. Precisa deixar toda aquela opinião das pessoas. Terás que deixar tudo aquilo para trás, tudo quanto ouviste. Ouvi algumas coisas negativas acerca daquela igreja. Ouvi algumas coisas negativas acerca daquele pregador. Ouvi coisas negativas acerca daquele operador de milagres. Sabe, se quiseres o milagre de Cristo, todas aquelas coisas que ouviste que não são verdadeiras, em qualquer caso tens que deixar aquelas coisas para trás. A sua filha estava ao ponto da morte e precisava do toque de Cristo. Você precisa do toque de Cristo hoje. Eu disse que precisas do toque de Cristo hoje. E Ele vai te tocar e tocar a tua vida e remover qualquer coisa, qualquer problema que dá vergonha e desgraça à tua vida em nome de Jesus. Estás pronto para o toque hoje? Eu disse que estás pronto para o toque hoje. Vamos agora ao verso 35. Verso 35. Diz ali, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Sabe, assim que estavam aproximar da casa, há pessoas que saíram da casa e disseram, já está feito, já está morta, já, sabe, o impensável já aconteceu. A grande perca da tua vida já tomou lugar. A tua filha está morta. Então, por que ainda chateias o mestre? Não há necessidade, porque já passou do ponto da solução. Sabe, quando você vir a Cristo, não há problema na tua vida que não seja resolvido, Ele vai resolver os teus problemas. Aquela dor do coração, Ele vai remover. Ele vai te livrar. Tudo quanto as pessoas disserem, sabe, não há razão de orar mais. Já não há lógica de clamar a Cristo. Já não há mais necessidade de tocar Cristo. Simplesmente descansa, seguro. Porque esta noite a solução chegou aos teus problemas. Esta noite estamos a olhar para a mensagem, o poder infalível de Cristo para ressuscitar o morto. O poder infalível de Cristo para ressuscitar o morto. Ponto número 1, o poder prevalecente de Cristo sobre morte prematura. Por favor, sublinhe aquela palavra, morte prematura. Por quê? Porque estamos a enfatizar a palavra
prematura. Sabe, está designado, está ordenado aos homens morrer uma vez e depois o juízo. Está ordenado aos homens morrer uma vez. Abraão morreu, Sara morreu, Moisés morreu, Josué morreu, e os anciãos que vieram depois de Josué também morreram. David morreu, Salomão morreu, e assim que você olhar para o retrato todo, João Batista também morreu, e Jesus não foi ressuscitado. João Batista, ele era o precursor do Senhor Jesus Cristo, porque está ordenado aos homens morrer uma vez, mas para a morte prematura, a filha, uma menina, uma criança de 12 anos de idade, aquilo é morte prematura. A tua filha não vai morrer prematuramente. O teu filho não vai morrer prematuramente. Mesmo você mesmo está dizendo, amém, não morrerás prematuramente. Ainda que esteja ordenado aos homens morrer uma vez, há morte prematura. E quando morte prematura tomou lugar na casa de Jairo, Cristo manifestou o poder prevalecente. E assim que você olhar para esses versos, neste ponto número um, o anúncio da morte da filha. Número 1, vimos o anúncio da morte da menina. Olha para o verso 35, ele está dizendo ali, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Sabe, este é o anúncio da morte da filha. Seja lá que anúncio negativo tiveres ouvido, seja lá que sonho negativo tiveres, Cristo vai transformar. Em João capítulo 11, o anúncio da morte prematura. Em João capítulo 11, o verso 14. João 11, 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Olha agora para o verso 21. No verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, isto aqui foi morte prematura. As irmãs continuavam vivas. E Lázaro havia acabado de morrer. Então, uma morte prematura que tomou lugar, quer dizer que quando a morte prematura toma lugar, quer dizer que não é tempo designado, não é tempo final. Por isso é que a tua hora para a morte ainda não chegou. Olha para o verso 32. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda é jovem, não devia ter morrido. E se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ele agora está aqui e a morte será revertida. Ele agora está aqui e aquela coisa prematura será removida no nome de Jesus. Verso 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas nada é impossível com Cristo, para Cristo. Será que ouviu um amém ali? Volta para o verso 35. O anúncio da morte da menina. Número 2. A certeza do domínio divino. A certeza do domínio divino. Quando Jesus ouviu que aquela menina estava morta, Jesus deu a certeza. Olha para Marcos capítulo 5, verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente.
O que o Senhor está nos dizendo esta noite, não temas, crê somente. Naquela situação de morte na tua vida, não temas, crê somente. Se podes crer esta noite, louvado seja Deus que há fé no teu coração. Louvado seja Deus que você crê no Senhor. E se crê no Senhor, e uma vez que você crê no Senhor, o reversível será revertido. Não temas, crê somente. A certeza do domínio divino. Cristo tem poder, Cristo tem autoridade, Cristo tem domínio sobre todo desafio, sobre todo problema. Ele tem o controle total. Marcos capítulo 9. Estou a ler a partir do verso 23. Marcos capítulo 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Os nossos problemas estão resolvidos. Há muita gente que vive a sua vida, carregam esse peso, carregam aquele desafio, claro, choram e não há ninguém para lhes confortar, para lhes consolar. Eles choram de maneira imparável e incessante, mas precisas entender que o fim ainda não chegou. Aquele problema não vai terminar o teu progresso. Até mesmo a morte da filha de Jairo vai ser revertida. Tudo que você precisa é fé em Deus. Não temas, crê somente. E esta noite e todo momento na tua vida, se tu podes crer. Se tu podes crer, tudo na tua vida, tudo na tua esposa, tudo na tua filha, tudo naquele menino que você está a pensar que já chegou muito longe e é irredimível. Isso não está a falar a coisa certa, porque se somente puderes crer, somente, tudo é possível ao que crê. Podes dar a Deus um bom amém? E então, assim que cremos, será feito. Na tua vida será feito. Nas nossas famílias será feito. As tuas lágrimas estão limpas. Volta agora para Marcos capítulo 5. A atitude deles, a declaração querida do Senhor. A atitude das pessoas antes de Cristo chegarem ali. A sua atitude desafiadora, a declaração. A sua atitude desafiadora, a declaração, sabe? Alguns profissionais em chorar. Sempre que alguém morre, ele põe aquelas vestes de chorar e vão lá chorar, mas são lágrimas de crocodilo que eles deitam naqueles choros. Olha para Marcos capítulo 5, o verso 37. Marcos capítulo 5, o verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. Pessoas profissionais em chorar. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais? Por que vos alvoroçais? E chorais? A menina não está morta, mas alguém me diga, mas dorme. Agora o verso 40. E riram-se dele. Eles estavam a chorar, a lagrimar, a chorar. E quando Jesus disse, mas ela não está morta, ela só está a dormir. Então, eles viraram imediatamente. Então, pararam com os choros imediatamente. Isso então mostra que eles que o choraram, gritaram, e aquele rebolar e gritar não era real, porque imediatamente pararam e riram-se dele. Esta é a atitude, a desafiadora, a sua declaração. Essa é a atitude dele, a sua declaração desafiadora. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada.
E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. É aquilo na linguagem deles, que traduzido é, menina, a ti te digo, grita para mim alto, levanta-te. Algo vai levantar na tua vida. Aquilo que você já desistiu e disseste, já foi, está morto, acabou, voltará a levantar. Você está vendo a atitude deles? A atitude deles é sempre assim. Cristo fez a declaração e as pessoas que não puderam crer e as pessoas que não vão crer riram, fizeram, zombaram. Não permite a zombaria das pessoas que não puderam crer, não permita isso te apanhar. O que Cristo disse vai se realizar. Quando você disser, eu vou ter isso, ou estou estando a orar, vou ter aquilo, eu creio em Deus, e as pessoas não saberem como você tem estado a orar, as pessoas que não sabem como você tem a tua confiança e fé e apego a Deus, eles vão rir. Você não permita o rir deles trazer descrença no teu coração. Em tudo quando você esteja a se apegar, em tudo quando você esteja a clamar, terás em nome de Jesus. A primeira coisa agora é a sua autoridade sobre a morte da menina. A sua autoridade sobre a morte da menina. Olha agora para o verso 41. Verso 41, que é a quarta coisa, a sua autoridade sobre a menina morta. E tomando a menina na mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina, diga aquela palavra, grita, e logo, milagre imediato na tua vida, ressurreição imediata na tua vida, manifestação de poder imediato na tua vida. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Eles não estavam a esperar, eles não esperavam isso. Quando Jesus disse, ela não está morta, apenas dorme. A propósito, por que Jesus falou isso? Jesus estava a dizer, sabe, fácil que é para vós levantar a vossa filha que está a dormir, você chamar ela pelo nome, ou você lhe tocar e dizer, é hora de acordar, levanta, e a tua filha levantar do sono, então fácil que é para vós acordar a vossa filha do sono, assim é fácil para Cristo ressuscitar a filha de Jairo da morte. E fácil que é para vós ressuscitar alguém que esteja a dormir, então também é fácil e não leva tempo, ele vai ressuscitar tudo que esteja morto na tua vida. E então no verso 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhe que lhe desse de comer. Vamos para João, capítulo 11. Estamos a olhar para aquele mesmo poder, aquela mesma autoridade do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 11, estamos a ler o verso 39. João 11, 39. Disse-lhe Jesus, tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quantos dias? 4 dias. Mas mesmo assim, não há obstáculo com Jesus. Jesus disse a ela, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos,
levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele ainda não tinha orado. Ele ainda não tinha dito nada. E disse: Pai, eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Embora eu não te tenha dito o que queria fazer, eu sei que já tens me ouvido, já me ouviste. Antes de orar, ele vai responder. Antes de dizer que isso, aquilo, solução já terá chegado. Verso 42. Verso 42. Eu bem sei que quantas vezes lhe ouve, que sempre me ouves. Ele ouve sempre a Jesus. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Não há impossibilidade com Cristo. Não há impossibilidade com nosso Salvador. Não há impossibilidade com nosso Libertador, Redentor. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus. Toda a gente, 1, 2, 3, leia. Desligai-o e deixai-o ir. Cristo tem todo o poder para libertar, para curar, para livrar e para silenciar o diabo e para remover o poder da morte da tua vida. Ele tem todo o poder. E se você está a olhar ao Senhor, está a buscar, está a concentrar o Senhor, a esperar o Senhor por qualquer coisa, aquele poder do Senhor vai operar na tua vida. Vamos agora ao ponto número 2. Por que estamos a estudar isto? Será que vamos a todos os hospitais? Será que vamos a todas as casas mortuárias e dizer que temos Cristo e temos o poder de Cristo e que viemos para levantar e ressuscitar toda pessoa que morreu? Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Ele ressuscitou a filha de Jairo porque foi morte prematura. E o filho, o único filho da viúva, mais uma vez, aquele tempo foi a morte prematura, porque a mãe, a viúva, continuava viva. E porque era morte prematura, ele o ressuscitou. Lembra de Elias? A pessoa que Elias ressuscitou, morte prematura, uma criança. Eliseu, a pessoa que ele ressuscitou, foi morte prematura. Ele ressuscitou pessoas que tiveram morte neles quando não deviam ter morrido. Mas deves entender que a prevenção é melhor que a cura. Que a prevenção é melhor que a cura. O que isso quer dizer? Jesus Cristo ensinou pessoas como viver, para que não pudessem morrer prematuramente. Jesus enviou pessoas como viver, para que não morram a morte porque não tem uma morte que se pode evitar. É por isso que estamos a olhar cuidadosamente para o ponto número 2, a percepção cristã adequada de morte evitável. A percepção apropriada, a percepção cristã apropriada sobre a morte prematura, sobre morte evitável. Morte evitável significa você não morrer antes do teu tempo. Ou que não tem que falar, eu não vou morrer antes do meu tempo. O teu filho não vai morrer antes do seu tempo. A tua filha não vai morrer antes do seu tempo. Ou a tua mulher, o teu marido, o ganha-pão, não vai morrer antes do seu tempo, em nome de Jesus. E é nisso que você precisa concentrar agora. A morte evitável. Então, aprendendo e vivendo para prevenir a morte evitável é mais sábio do que orar depois da pessoa ter morrido. É melhor aprender a viver para evitar a morte antes do tempo. É melhor do que você do que você entrar em jejum e oração para ressuscitar alguém que morreu. Então, aprender
em prevenir para evitar a morte prematura é mais fácil do que esperar orar para o morto. O Senhor Jesus Cristo levantou algumas pessoas da morte, mas ele gastou mais do seu tempo a ensinar pessoas a viver uma vida justa, a fim de prevenir, evitar morte desnecessária. Então você não vai morrer a morte desnecessária. Os apóstolos da igreja primitiva fizeram a mesma coisa. Pregaram para prevenir, para muitos de morrerem desnecessariamente, do que orar e jejuar para ter um ministério de ressuscitar mortos. Justiça protege os crentes de morte cedo, de morrerem cedo. Assim que estou a te ver hoje, voltarei a te ver. Você não terá morrido até o nosso próximo encontro, porque o que você está a ouvir hoje vai te prevenir de uma morte antes do tempo, em nome de Jesus. Quando estamos a falar de morte prevenível, evitável, o que isso quer dizer? Vamos para Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, e eu estou a ler aqui o verso 3. Ora, para as pessoas que não conheciam a palavra de Deus, morreram desnecessariamente. Em Gênesis capítulo 20, estou a ler aqui o verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Olha agora para isso. Porém, se não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Aquela foi morte evitável. Ele tinha tomado a mulher de Abraão, e Deus tinha um concerto com Abraão, e Deus tinha dito que o filho que virá de Abraão até deu o mesmo nome, que será o cumprimento da promessa e concerto com Deus. E agora Abimeleque tomou aquela Sara, e Deus disse: agora você é um homem morto, porque isto aqui não é morte filosófica, esta aqui não é morte espiritual, sabe? Se não restituires essa mulher ao seu marido, você morrerá e todas as pessoas na tua casa. Esta é morte evitável, prevenível, e é isto que o Senhor estava a falar. Isso não precisa de oração em jejum, isso não precisa rebolar no chão, isso não precisa falar em língua, isso simplesmente requer você corrigir os teus caminhos, e então essa morte evitável passar por cima de ti, em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para o segundo livro de Samuel, capítulo 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, estou a ler o verso 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, o verso 33. Segundo livro de Samuel 3, 33. E o rei, planteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão. Abner morreu, teve morte prematura. Abner morreu de repente. O rei lamentou, disse: oh, Abner, morrestes como um louco, um burro. Por que disse isso? Como um vilão? Por que disse isso? Sabe, porque era uma morte que ele podia ter evitado. Olha, volta para o verso 7. O capítulo 3, verso 7, segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso 7, diz aqui: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia, e disse a Isbosete, a Abner: por que entraste a concubina do teu pai? A concubina do meu pai. Porque entraste a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá, ainda hoje faço beneficência à casa de Saul
teu pai, e a seus irmãos, e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner. É Abner a falar. Assim faça Deus a Abner e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. A história aqui é que Abner foi acusado de que ele estava a viver uma vida imoral com a concubina de Saul, que tinha já morrido. Então, por causa dessa acusação, ele ficou irado e disse: você está me acusando disso, eu vou te mostrar. E foi a Davi dizer: eu vou juntar todo Israel da casa do filho de Saul. E Davi fez um pacto com ele. E enquanto ele ia, Joabe viu que ele tinha vindo para isso. E foi a ele disse: meus irmãos, vieste em paz, e o matou. Ele não devia ter morrido daquela maneira, mas ele estava irado, sabe? Há pessoas, morte prematura, são acusados de alguma coisa, uma coisa aconteceu, eles ficam tão irados e vão dar um passo, e daquele passo que tomam, morrem. Você não vai morrer prematuramente. Olha para o segundo livro de Samuel, capítulo 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Estou a ler o verso 10. Morte prevenível, morte evitável. E isto aqui não precisa de jejum e oração. Isso simplesmente requer paciência, requer humildade, requer justiça, e você não vai morrer antes do teu tempo. Olha para o segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 10. Segundo livro de Samuel 4, 10. Pois aquele que me trouxe novas dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei na mão dele e o matei em Siclague, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alviçaras. Então, o que aconteceu aqui é que Saulo morreu. Então, não sabe como Saulo morreu. Ele foi atingido e falou ao seu pajem de armas que o matasse. E então, quando o pajem de armas viu que Saulo estava morto, também ele matou-se. Mas essa outra pessoa que não matou Saul, mas que pensou que podia ir e então gabar-se de Davi, e então assim dizer a Davi, sabe, eu vou te dar a notícia. Essa pessoa que pensou que podia evangelar a Davi, evangelar-se diante de Davi, e dizer, sabe, te trouxe boas novas. Saul me pediu a mim, foi atingido, me pediu, e disse: não há mais vida nele. Então o espada me disse para lhe matar. E Davi, quem é você? E ele disse: eu sou Malequita. Você é Malequita e estendeste a tua mão contra o ungido do Senhor. É assim que aquele homem morreu. Ele não devia ter morrido daquela maneira, sabe? Há pessoas que querem ter um bom comentário de alguém, querem ter recompensa de alguém, e então vão, até mesmo falam mentiras contra si, e dizem: é isso que eu fiz, e morrem de maneira desnecessária. Eu não vou morrer de maneira desnecessária. Você não vai morrer desnecessariamente. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, o verso 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, o verso 13. Assim morreu Saul. Você pode dizer, talvez é o seu tempo já dele morrer. Não. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi,
filho de Jessé. Sabe, a desobediência matou o homem. E seguires espíritos adivinhadores, quimbandeiros, para ter informações, matou aquele homem. Ele morreu prematuramente. Eu não vou morrer prematuramente. Você não vai morrer prematuramente em nome de Jesus. Mas então, não te envolvas em coisas que não tenham nada a ver contigo. Não te envolvas em contar história de lá para lá, fofoca, levar fofoca de lá para lá, conta isso, vai. E você está à procura de bom trabalho, está à procura de alguma coisa, alguma recompensa deles. Sabe, meu irmão, não morra a morte de outra pessoa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 35, o verso 20. No segundo livro de Crônicas, capítulo 35, o verso 20. Sabe, depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Éufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quando a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de operares. Por isso, volta, não te envolva nisso, isso não tem nada a ver contigo. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou. Ele queria lutar por qualquer meio. Sabe, há pessoas que estão com sede de luta, querem lutar. E o rei lhe disse: isto aqui não tem nada a ver contigo, vieste fazer o quê? Por que você quer que Deus te destrua? Eu não vim lutar contra ti, volta para casa. Mas ele ainda se disfarçou e não se desviou dele. Mas se disfarçou para lutar contra ele. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele e não deu ouvido às palavras de Nico, que saíra da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megiddo. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E me diga o que vem a seguir. O trouxeram a Jerusalém, me diga o que vai a seguir, me diga mais uma vez. E morreu. Teria ele morrido? Não, ele não teria morrido. Não era no seu tempo morrer, mas ele estava tão desejoso. Ele queria mostrar poder, queria mostrar coragem, queria lutar. E morreu. Morreu e foi enterrado junto ao sepulcro de seus pais. E todo o judeu de Jerusalém o planteou, levantou e chorou por Jesus. Morte desnecessária. Você não vai morrer desta maneira. Você vê pessoas a lutar, não vá para lá. Você vê pessoas a discutir e estão a usar magia um ao outro, estão a usar pau um ao outro, faca um ao outro, ferro um ao outro. Não diga que aquele é meu amigo, eu tenho que o defender. Sabe, se é teu amigo, se é teu real amigo, não devia chorar. Deixa ele terminar. Quando ele terminar, você prega arrependimento e salvação a ele. Eu não vi teu amém. Você não vai morrer desnecessariamente. Estamos a olhar para Provérbios, capítulo 10, o verso 27. Provérbios, capítulo 10, o verso 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados.
Talvez maldade encurta a vida. Pecado encurta a vida. Os ouvidos os anos do ímpio serão encurtados. Olha para Salmos 35. Salmos 55. Salmos 55. Salmo 55, verso 5. Mas tu, ó Deus, os trarás abaixo, por retrato daquele que não deixará o seu. Verso 23, Salmo 55, 23. Não viverá metade dos seus dias, mas tu, ó Deus, os farás descer aos poços da perdição. Homens de sangue e fraude verão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Talvez se eles viviam 30, vamos ver metade. Se vamos ver aos 70, vamos ver aos 75. Se vamos viver aos 100, não terão vivido aos 50, não vão ver aos 50. Por quê? Porque homens de sangue e homens de fraude não viverão metade dos seus dias. Você não será um homem enganador. Você não será uma mulher fraudulenta. E você não será uma pessoa sanguinária, alguém que derrama sangue. Mas que você viverá os seus dias completo. Estamos a olhar para Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, o verso 17. Eclesiastes capítulo 7, o verso 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Pessoas malignas, sabe, há confusão lá fora, estão a carregar isso, estão a levar. E eles dizem, nós temos que fazer essa luta, temos que lutar. Sabe, tens a tua vida para viver. Tens um futuro adiante de ti. E há pessoas que vivem, andam, e o último que fazem é como se eles agora já foram longe demais. Eu preciso dizer aqui, não seja demasiadamente ímpio, nem louco, porque morrerias a morte de outro. Não seja demasiadamente. Você não vai morrer antes do teu tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Estamos a ler o verso 1. Atos, capítulo 5, o verso 1. Atos 5, 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Te forçamos nós, dissemos-vos nós que deveis trazer alguma coisa, não foi uma oferta voluntária que vós fizestes, então por que fizestes isto? Está a dizer aqui, guardando-a não ficava para vós, e vendida não estava em vosso poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, me diga, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ele não devia ter morrido, porque se ele pensasse bem, ok, é isso que eu quero dar ao Senhor. E eu quero reter o resto para mim, para a minha família, e fazer isso e aquilo. Sabe, não havia necessidade de mentir. Se ele viesse aos apóstolos e dissesse, eu vendi a minha propriedade, mas estou a decidir dar essa percentagem, essa fração ao Senhor. Se estaria correto, mas ele veio como se trouxe tudo, como se trouxesse tudo. E Pedro, o apóstolo, disse, é tudo? Ele disse sim, é tudo que vendemos. E então o apóstolo disse, porque mentistes ao Espírito Santo, morreu prematuramente. Eu não vou morrer prematuramente. Você não vai morrer prematuramente. Olha para o verso 7. Verso 7.
E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por quê? É que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Será que era já o tempo dela morrer? Estou a perguntar, era já o tempo dela morrer? Não é tempo para você morrer. Então não te intrometas com coisas mais malignas, enganadoras e eventualmente algo que não devia ter acontecido, acontecer, mas não vai acontecer a ti. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, estamos a ler o verso 20. Atos 12, o verso 20. E estava irritado com os de Sidom, os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num designado dia, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Será que era Herodes Deus? Herodes era homem. Não, Herodes não era homem. Sabe, as pessoas, sabe, não deixa as pessoas te puxarem, até você morrer antes do teu tempo. Teres uma morte necessária. As pessoas gritaram e disseram, essa é a voz de Deus e não voz de homem. E ele gostou, ela aceitou isso. Sabe, há pessoas que gostam de lisonjear, há pessoas que gostam de elogios e gostam de honra não merecida. E verso 3, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E com medo de bichos expirou. Permaneça justo, a tua vida será preservada em nome de Jesus. Você não vai morrer prematuramente. E se haver qualquer coisa que esteja morta em qualquer área da tua vida, Ele vai te ressuscitar esta noite em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Depois das pessoas terem morrido, tenham morrido prematuramente e não voltar, ou tenham morrido normalmente, o que acontece depois da morte. Ponto número 3 agora. Preservação perpétua consciente após morte pronunciada. Depois de alguém ter sido declarado morto e não voltar mais, depois daquela morte declarada, há uma constante consciência e perpétua preservação. Ponto número 3, preservação perpétua consciente após morte declarada ou pronunciada. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Há dois lados, porque há dois tipos de pessoas. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Há pecadores no lado e santos no outro lado. Há inferno no lado
e há céu no outro lado. Estamos a olhar para Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, estamos a ler o verso 22. Lucas 16, o verso 22. Lucas 16, 22. No verso 22 diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Está a ver isso ali? O santo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O pecador morreu e foi enterrado. Estava em duas partes. Número 1, a consciência imediata dos santos depois da morte. A consciência imediata, imediatamente que um santo morre, imediatamente que uma pessoa justa morre aqui na terra, imediatamente ele vai para o céu e ele estará consciente imediatamente de tudo. Em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, estamos lá para o verso 43. Lucas 23, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que... Me diga o resto, me diga muito bem, grita para mim muito bem. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Então não há intervalo, imediatamente que aquele ladrão na cruz morreu, porque ele recebeu a salvação ali mesmo na cruz, recebeu a redenção ali na cruz. Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. João capítulo 17, o verso 24. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde está Jesus agora? No céu, comigo, para que aqueles que me deixam, eu quero que estejam comigo. Onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Imediatamente que o Filho de Deus morre, o Santo morre, vai para o céu e vê a glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Vamos olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 53. Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Você verá os céus abertos e o Filho de Deus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saúl. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia... O que ele dizia? O que Estevão dizia? Fala bem como ele falou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Senhor estava em pé no céu para dar boas-vindas à casa, sabe? Imediatamente que o Filho de Deus morre, vai para o céu. Não anda lá passear em outro lugar, não vai no purgatório, vai logo à presença de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Apocalipse 14, o verso 13. Apocalipse 14, o verso 13. Apocalipse 14, 13.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As tuas boas obras te seguirão. O resultado e a recompensa da tua evangelização te seguirão. Permaneça justo, santo, e se o arrebatamento demorar e você morrer antes do arrebatamento, irás diretamente para o céu, diretamente, sem obstáculo nenhum na tua vida e no caminho, em nome de Jesus. Santos morrem, pecadores morrem. Quando pecadores morrem, há uma consciência instantânea dos pecadores depois da morte. Pecadores morrem. Pecador que morre estará consciente no outro lado. Vamos voltar para Lucas 16. Lucas 16, estou a olhar para o verso 22. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Talvez ele estava consciente e ele podia muito bem ver. E clamando, disse, ele estava consciente que até podia falar. E clamando, disse: Pai Abraão, ele até reconheceu Abraão, estava consciente. Pai, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava consciente. Então, há uma consciência imediata e instantânea quando o pecador morre e vai para o outro lado. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. O seu cérebro estava a funcionar, a sua mente a funcionar, a sua consciência a funcionar. Lembra que ele pôde lembrar. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Muito consciente, muito consciente. Então, há aquele despertamento consciente depois da morte. Você não terá morte de um pecador. Olha para Marcos capítulo 9, o verso 43. Marcos capítulo 9, 43. Marcos 9, 43. Aqui somos ditos do despertamento consciente das pessoas que vão naquele lado. Marcos 9, 43. Está a dizer ali: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O fogo nunca se apagará lá no inferno, onde o bicho não morre. As células do corpo não morrem. E qualquer parte do corpo, toda parte do corpo permanece viva e o fogo nunca se apaga. Isto não acontecerá contigo. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Segundo Tessalonicenses 1, 8. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, 8. Está dizendo: com lambereta de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lambereta de fogo. Por quanto tempo é que aquele fogo vai durar? Olha para Apocalipse capítulo 14, o verso 10. Apocalipse 14, 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e não será atormentado, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para quanto tempo? Para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome serão atormentados para sempre e sempre. Eles, mas não você. Eu disse, não você. Aprendemos hoje acerca da morte dos jovens, dos mais novos. Se você ainda não está velho e estás doente, o Senhor vai remover aquela doença de ti. E ser filho de Deus, e o teu tempo chegar, eventualmente para partir, você irá para o lado certo. Irás para o céu. Você não vai perecer. Você estará consciente e louvando Deus para sempre e sempre, porque você está salvo. Mas se alguém não está salvo, você deve ser salvo esta noite. Eu disse que deve ser salvo esta noite, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo em nome de Jesus. Agora, se você tiver uma doença terminal e não quiseres morrer ainda, posso perguntar, quantas pessoas não querem morrer? Quantas pessoas não querem morrer? Eu sou o número um, eu não quero morrer. Que acerca de ti? Que acerca de ti? Ok, então deixa-me ler essa história para ti, para você entender. Não temas, crê somente, porque se puderes crer somente, tudo é possível. Doenças vão desaparecer. Morte antes do tempo vai desaparecer. Viverás. Vida alegre. Vida santa, vida justa, vida saudável, uma vida sã. Toda doença será removida de ti. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20, o verso 1. Segundo livro de Reis, 21. Segundo livro de Reis, capítulo 20, o verso 1. Onde estamos a ler? Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, abençoou Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, sabe, sempre que um sonho negativo, sempre que uma profecia negativa vier, vira daquela profecia negativa e ora ao Senhor, o Senhor responderá a tua oração. Ah, Senhor, ser servido de te lembrares de que andei diante de ti, em verdade, que coração perfeito. Se não pode falar isso, diga, ó Senhor, lembra Jesus, como Ele me representou, Ele é meu substituto. Ele viveu a vida perfeita e a sua justiça foi transferida à minha conta. E eu fiz o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, assim como vai acontecer esta noite, e sucedeu pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração. Deus ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus viu a tua tristeza. Eis que eu te sararei.
eis que ele te sarará. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias 15 dias, 15 semanas, 15 meses, e acrescentarei aos teus dias, quanto me diga, 15 anos, tens muito tempo ainda para viver, e farás o bem. 15 anos acrescentarei, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e esta cidade, te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, e por amor de David, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E ele sarou. Onde você está? Você vai sarar? Levanta-te e diga ao Senhor o que você quer. A tua vida deve estar livre, livre de doença, livre de enfermidade, livre do poder da morte. Você não vai morrer prematuramente. Esse é o teu tempo para dizer ao Senhor. Diga a Ele. Morte prematura vai passar por cima de ti. Morte prematura vai passar por cima de ti. Morte evitável vai passar por cima de ti. Mas lembra que maldade encurta a vida. Maldade encurta a vida. Não seja muitíssimamente maligno. Basta, converta-te ao Senhor e diga: Senhor, perdoa-me. Senhor, salva-me. Senhor, apaga todos os meus pecados. Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Diga a Ele. E Cristo já carregou o teu castigo. Cristo já carregou a tua morte. Você não pode mais morrer no pecado. E não pode morrer prematuramente. Você não precisa ter a morte antes do tempo. Considera a palavra de Deus com seriedade. É só tempo para clamar ao Senhor. Ele está respondendo orações agora. Ele está a perdoar pecados agora. Ele está a pagar toda a maldade do passado agora. E está a enviar mensageiros da morte contra a tua vida. Ele está a lhes mandar ir embora agora. Se há qualquer coisa na tua morte, como Abimeleque, e o Senhor lhe falou que és um homem morto, se não restaurares a mulher de Abraão, certamente morrerás. Você não precisa morrer, pode restaurar, faz aquela restituição. Vive uma vida justa. Creia na palavra de Deus. Abimeleque levantou logo pela manhã do dia seguinte e fez o que o Senhor lhe tinha dito para fazer. E não morreu. Você não vai morrer morte desnecessária. Olha para Abner, ira. Então, na ira, deixou Esbozete e foi a Davi. Eu estou a trazer todo o povo a ti. E fez a sua morte uma morte antes do tempo, na mão de Joabe. Viva a tua vida. E deixa as coisas que não têm nada a ver contigo. Deixa essas coisas que não têm nada a ver contigo. E vive uma vida alegre, uma vida satisfeita, uma vida controlada. Vive uma vida moderada. Uma vida paciente, que você não está a correr por causa da ira, mas que você vai viver muito tempo. Não morre como Josias, nem o rei do Egito lhe disse: eu não tenho nada contigo, eu não estou a lutar contra ti.
Por que você está a se meter nesta luta que não é tua? Mas Josias era um bom rei, um rei justo, só que queria lutar. O seu cérebro estava quente, a sua mente quente. Ele estava fervente pela coisa errada. E então foi lutar, embora tenha se escondido, e Aja o matou. Teve morte desnecessária. Prometa ao Senhor que você vai viver vida justa, uma vida de contentamento. Você não vai correr em lutas que não tem nada a ver contigo. Seja paciente, vigilante. Você não vai se meter em qualquer confusão que não tem nada a ver contigo. Guarda a tua vida, guarda a tua alma. Não seja como Saul, que foi consultar Quimbandê, o espírito adivinhador, que desprezou a palavra de Deus e morreu desnecessariamente. Não vá consultar quimbandeiros, adivinhadores. Não faça nada que vai irritar Deus. Lembra-te de Ananias e Safira? Não precisamos contar mentiras. Deste 15%, diga que diga que é 15%, deste 10%, diga que é 10%, deste 50%, diga que é 10%. Não precisamos exagerar. Eu esvaziei a minha conta, eu trouxe tudo, exagerando, eu vendi toda a minha propriedade, exagerando, e trouxe todo o dinheiro à igreja. Não precisas falar mentiras, pá. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Mentiu a Deus e morreu desnecessariamente. E a mulher, em acordo com o marido, é por esse valor que você vender esse terreno? Sim, apóstolo, é mesmo, é por esse valor. Porque vos consultastes para mentirdes ao Espírito Santo. Eles morreram desnecessariamente. Então, por que você ter uma morte de um mentiroso? A morte de um engraxador, de um fingido, de um bajulador, a morte de uma pessoa impugnadora, lutar onde não há luta, entrar em batalha em que não tem nada a ver contigo, porque morreres antes do teu tempo. Diga ao Senhor, ajuda-me a ser razoável, a ter juízo, ajuda-me a ser justo, ajuda-me a estar consagrado a ti, ajuda-me a estar rendido a ti, ajuda-me, Senhor, a ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida paciente, uma vida controlada pelo Espírito. Deixa-me viver todos os meus dias. A minha vida é preciosa.
a mim. E eu não vou brincar com a minha vida e fazer coisas que vão fazer a tua cerca e a tua proteção sair de mim, Senhor. Deus responde orações. Diga a Ele. Ora a Ele. Ele responde orações. Seja justo. Seja santo. Esteja debaixo do controle do Espírito de Deus. Seja obediente à palavra do Senhor. E o que você aprendeu hoje, leva a outros, para que eles também saibam que pecadores que morrem imediatamente vão para o inferno. Diga a eles. E assim estarão conscientes. Imediatamente depois da morte serão conscientes, e conscientes para sempre e sempre. No inferno. Vão lembrar e terão olhos para ver. E vão sentir a dor, a tortura, o tormento do fogo eterno no inferno. Há uma consciência instantânea para pecadores depois da morte, como está designado aos homens morrer uma vez. Depois disso, vindo o juízo. Chama-lhes a atenção. Sabendo do terror do Senhor, persuadimos os homens, porque todos nós compareceremos perante o julgamento, trono de Cristo. E se alguém morrer no pecado, sem salvação, vai viver em sofrimento consciente para sempre e sempre no inferno. Para os santos que morrem, não choramos de maneira imparável e incessante, como pessoas que não têm esperança, ausente do corpo e presente com o Senhor. E o Senhor recebe os santos que morrem imediatamente, como Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Os santos que morrem no Senhor, estarão com Jesus para sempre e sempre. E assim nós para sempre estaremos com o Senhor. Jesus falou àquele ladrão na cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, que quando chegar a tua vez de viveres em santidade, viveres em alegria, viveres com alegria, com gozo, viveres com grande expectativa e esperança. O Senhor pode fazer isto acontecer. Todos os pecados perdoados, coração purificado, vidas transformadas, Espírito Santo, Espírito, alma, santos, justos diante do Senhor. E os que morrem desse jeito, justos, estarão com o Senhor para sempre e sempre. E grande será a recompensa no céu. E enquanto você estiver aqui, ora para que possa viver uma vida boa e de qualidade. Vida de forças, sem doenças, sem enfermidades, sem fraquezas, sem opressão,
sem qualquer maldade, diga ao Senhor, Ele é capaz, Ele cura, Ele liberta. E se há qualquer coisa morta no teu corpo, na tua vida, diga ao Senhor. Assim como levantou a filha de Jairo, o poder da ressurreição vai operar na tua vida. Ele vai responder a tua oração se orares a Ele. Se creres nele e não tiveres medo, creia somente. Não temas, creia somente. Assim que Ele salva, Ele cura. Assim que salva, Ele liberta. Assim como salva, Ele também livra. Ele responde orações. E a solução para todo problema que poderás ter. Ele responderá toda a oração. Então continua a orar crendo que Ele vai responder toda a oração. Descansa nele, que Ele vai responder toda a oração. Esteja, permaneça na sua palavra. Ele responde toda a oração. E tudo quanto tens pedido a Ele, crendo, sabes que está feito. Agradeça a Ele, está feito. Louva-o, está feito. Confessa, clama, creia, regozija na resposta, está feito. A filha de Jairo voltou à vida. O toque do Senhor estará na tua vida. A glória do Senhor resplandecerá na tua vida. Não disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Ele vai te mostrar a sua glória, Ele vai te mostrar o seu poder. O Senhor já respondeu a tua oração. Eu disse que o Senhor já respondeu a tua oração. Toda boa coisa que você pediu a Ele já está disponível para ti. Toda coisa negativa que você orou contra já está removida da tua vida. Viverás. Poder de ressurreição vai operar na tua vida. Para todos. Eu disse para todos. Sem exceção nenhuma. Eu não serei exceção. Levanta aquela mão. Pai, no nome de Jesus. Bendizemos o teu nome pelo que aprendemos hoje. Senhor, eu oro que morte prematura cancela de cada um no nome de Jesus. Na estrada, proteja o teu povo. No serviço, proteja o teu povo. Nas suas viagens, proteja o seu povo. De noite, proteja o teu povo. Quando estiverem acordados, proteja o teu povo. Quando estiverem a dormir, proteja o teu povo. E eu oro que possas afugentar todo mensageiro da morte das suas vidas, em nome de Jesus. E espiritualmente, que eles voltem à vida. Os que estão mortos em pecado e transgressões,
ressuscita-os e salva-os em nome de Jesus. Qualquer coisa que esteja morta em qualquer um, Senhor, é o homem, que possa reavivar agora no nome de Jesus. Toda boa coisa que pediram de ti, conceda a cada um. Toda coisa má que eles oraram contra, remova isso deles em nome de Jesus. Vida para cada um, cura para cada um, salvação para todos, livramento para todos, longa vida para todos. Obrigado, Senhor, porque sei que tens respondido. No nome de Jesus oramos.